Qual é o casual? Renato, vamos ao que interessa mais ao povo. Amanhã tem Fla-Flu e aparentemente, na minha opinião, pelo menos, é o Fla-Flu. primeiro Fla-Flu à vera, é Flu-Fla, né? É o primeiro Flu-Fla à vera das eras Diniz e Tite. Se no ano passado o Tite estava engatinhando e o Diniz estava poupando para a final da Libertadores e nesse ano estava poupando para a final da Recopa, agora, de fato, será uma luta de titãs. É o Tite no seu melhor momento do Flamengo, reforçado com todas as promessas, contra o dinizismo consagrado, também reforçado. Queria que você desse aí as suas opiniões, o seu raio-x do que vai ser o jogo de amanhã. Decide amanhã? Olha, Maria, olha, acho difícil decidir amanhã. Embora o Flamengo jogue por 2 resultados, então, teoricamente, se o Flamengo ganhar bem amanhã, aliás, até o Fluminense ganhar bem, alguém que abra 3 gols de diferença, dificilmente o outro time vai buscar. Mas eu acho isso muito provável. Eu estou com a sensação de um jogo duro, um jogo amarrado, um jogo de poucos gols. Acho que o Flamengo está num momento melhor do que o Fluminense, mas o Fluminense é um time mais pronto do que o Flamengo. Essa aqui é a verdade. O Fluminense já está há quase 2 anos e qualquer coisa com o Diniz, já sabe como o Diniz joga. Entra um, sai outro e o time mantém o padrão. Às vezes joga até um time misto e o time mantém o padrão. O Flamengo não. O Flamengo começou a se acertar com o Tite este ano. Este ano, a partir do jogo com o Boa Vista, o Flamengo começou a se acertar. Vai ser um jogo muito interessante. O Fluminense tem um desfalque sério, né? O André. Na substituição do André, eu acho que a gente vai conseguir entender qual é o intuito do Fernando Diniz, porque não há ainda uma escalação clara. Tem gente que acha que vai entrar o Martinelli, tem gente que acha que vai entrar o Renato Augusto, e tem gente que acha que ele pode entrar com o John Kennedy, com um time extremamente ofensivo. Não sei, o Flamengo, por sua vez, tem um desfalque, mas é no banco de reservas. O Gabigol não se recuperou da tal incômodo muscular que apareceu há 2 jogos e não vai ficar nem no banco de reservas, mas o time é o time titular que tem jogado. A única dúvida que ainda existe, embora eu acho que seja fácil de descobrir qual será, é o Vina ou o Ayrton Lucas, né? Porque o Vina entrou bem, mas o Ayrton Lucas vem jogando muito bem. E eu acho que vai jogar o Ayrton Lucas pela sequência de jogos toda que ele vem fazendo, que já está mais entrosado do que o Vina. Enfim, vai ser um belo duelo. Eu estou muito curioso, principalmente para ver, Marília, como é que o Diniz vai jogar. Porque o Diniz encantou com o Fluminense, fazendo aquele tipo de jogo que a gente brincava, até eu brinquei, às vezes parecia almôndega. Você deve ter visto já seus filhos brincarem de almôndega. Grita almôndega, todo mundo corre e se junta. Tá? Era mais ou menos o estilo do Diniz, né? Onde tinha a bola, tinham 4, 5 jogadores do Fluminense sempre por perto, facilitando a troca de passes. Tá? Estilo que até o Felipe Luiz uma vez comentou, Felipe Luiz, lateral esquerdo do Flamengo, histórico, que hoje em dia é técnico do Sub-17, está invicto. Que ele disse, olha, é muito bonito isso aqui, mas na Europa, se ele perde uma bola ali, ele toma o gol. Cada vez que ele perder a bola, ele toma o gol. Mas, enfim, eu não tenho visto o Fluminense ser tão almôndega nos últimos jogos. No jogo da Recopa Sul-Americana, eu vi o Diniz flertar até com um pouco de jogo posicional. Não o jogo posicional tradicional, porque o Diniz já disse que não gosta. Mas eu vi 2 pontas abertos o tempo todo, tá? E vi pouca aglomeração em torno da bola. Então, estou muito curioso de ver como é que o Diniz vai jogar contra esse Flamengo do Tite, que é, vamos assim dizer, namorador do posicional. Ele não é um jogo posicional, mas ele namora. Esse realmente namora com o jogo posicional. E com jogadores de meio campo muito talentosos. Né? Amanhã jogam Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. E como eu já falei, o Fluminense não tem o André, então é um desfalque importante no meio campo. Mas tem tudo para ser um grande jogo. Se você me perguntar, olha, tem que botar o seu dinheiro todo num resultado. Eu botaria empate. Até porque esses jogos que tem essas disputas de 2 jogos, dificilmente alguém joga tudo contra a banca no primeiro jogo. Então, o empate é aquele resultado que para os 2, talvez até um pouco mais para o Flamengo, satisfaz, porque você tem o segundo jogo. Para o Flamengo, no caso, ele entraria no segundo jogo jogando pelo empate e pela vitória, o Fluminense só pela vitória. Mas eu estou sentindo um cheirinho de empate. Eu só torço para que, se for empate, que seja um empate com gols. 2-2, por exemplo. É um jogo bonito de ver, né? Mas eu acho que tem tudo para ser um jogão. Mas, ao contrário de uma enquete que nós quase colocamos no ar, mas que vale a pena ser citada, o Fla-Flu é hoje em dia o maior clássico do Brasil? Eu acho que não. O Fla-Flu é o maior clássico do Brasil para os cariocas.
naturalmente. Os cariocas acham que o Fla-Flu. Mas se você for botar até... não, porque a argumentação não era por ser o tamanho da histórico, mas era porque o Flamengo e o Fluminense são os times que estão jogando, dois dos times que estão jogando melhor futebol. Mas, gente, o Palmeiras e o São Paulo, esse choque-rei que não termina nunca, o Palmeiras é o campeão brasileiro e o São Paulo é o campeão da Copa do Brasil. Então, se você disser qual é o clássico mais importante nesse momento, eu ainda acho que é Palmeiras e São Paulo. Mas o Fla-Flu vai ser um grande clássico, sim, eu tenho certeza. E o Flamengo precisa desse campeonato carioca, muito mais do que o Fluminense. Mas o Fluminense briga pelo tri, né? Vai ser interessante. A gente vai colocar os campinhos para o Casão também dar seu pitaco desse primeiro Fla-Flu, primeiro jogo, como disse o Renato, o Flamengo tem a vantagem dos resultados, dos empates, né? Não dos resultados iguais. Se tiver 2-0 para o Fluminense, dá Fluminense. Vamos colocar os campinhos e o Casão já pode dar seu pontapé inicial. Pode falar, Casão. Não, assim, eu acho o time do Flamengo melhor. Eu acho o time do Flamengo o melhor elenco, tecnicamente falando, aqui no Brasil. Né? Eu acho isso. E os outros anos também. É diferente o trabalho que tem o Palmeiras com o trabalho que tem o Flamengo. Para mim, o Palmeiras é o time mais competitivo da América do Sul. Mas de talento técnico, eu acho o Flamengo melhor. Então, eu acho que eu discordo um pouco do Renato no resultado, tá, Renato? Só no resultado. Claro. Eu acho que o Flamengo pode ganhar os 2 jogos. Porque tem novidades no time, né? De La Cruz é uma novidade. Chegou esse ano, vai jogar a primeira vez, né? Pelo menos um jogo importantíssimo contra o rival do time, né? É uma coisa nova e é um elemento novo dentro de um time que já tinha um funcionamento técnico bem legal. É um cara que dá movimentação, que ele dá dinâmica, né? Ele coloca ritmo no jogo. Então o De La Cruz, ele fez com que o Flamengo melhorasse, talvez, numa das coisas que era uma falha no ano passado, nos últimos 2 anos, que era um pouco de lentidão no meio-campo, um pouco de demora para dar dinâmica no jogo. O De La Cruz não, a bola cai no pé dele e ele dá uma dinâmica incrível. E quando você tem um cara que dá dinâmica, os outros são obrigados a entrar naquela dinâmica, senão não flui o jogo. Então você tem um cara que faz a diferença hoje, faz a diferença no seguinte sentido: ele mudou o meio-campo do Flamengo em relação à dinâmica e o ritmo. Então, eu acho o Flamengo mais forte esse ano, mais difícil de ser marcado e mais intenso, né? A chegada do Tite, ele gosta de 2 pontos. São 2 pontos que vão para cima, 2 caras vibradores, 2 caras que dão trabalho. Se tiver no dia bom, é difícil de ser marcado, né? Não dá muita chance para o lateral apoiar o lateral adversário, porque são caras que saem em velocidade e tudo mais. O Pedro, como centroavante, eu acho o time do Flamengo, com essa chegada do De La Cruz, mais forte. Muito mais forte que o Fluminense, na minha visão. Tá? Não estou desmerecendo o time do Fluminense. Porque quando a gente fala que um é mais forte, parece que a gente está falando que o outro é muito ruim. Não é. O time do Fluminense é muito bom. Mas eu acho que o Flamengo, com a chegada do De La Cruz, modificou a dinâmica do jogo. E demora um pouco, Renato, né, Marília e Alícia, quando modifica um ritmo, uma dinâmica de um time, que os outros adversários já estão acostumados há alguns anos com a mesma dinâmica, demora um pouco para você pegar o jeito de você combater aquela diferença, aquela mudança. Né? E isso não é de uma hora para outra. Você pode estudar o jogo, você pode sentar, ver vídeos e tal, planejar um modo de bloquear esse novo jeito de jogar, mas na prática, demora um pouquinho para os jogadores adversários encontrar o mesmo ritmo e a mesma dinâmica para funcionar uma certa tática. Então eu acho o Flamengo favorito. Eu acho o Flamengo favorito para vencer, ir para a final e ser campeão carioca. Veremos. Alícia, do outro lado, no jogo no jogo domingo à tarde, no Maracanã, a gente até achou que seria o Fla-Flu, mas o calendário não deixou. Ontem, o Vasco saiu esfolado de campo para passar pelo Água Santa. Abriu 2-0, jogou bem, parecia o segundo tempo contra o Botafogo na outra semana. Aí deu um tilt geral, o Água Santa virou, confusão, o Payet empatou, pênalti classificado. Esse Vasco é favorito contra o Nova Iguaçu ou a camisa do Vasco que é favorita contra o Nova Iguaçu?
Eu acho que esse Vasco é favorito contra o Nova Iguaçu do mesmo jeito, assim como, só para deixar o meu pitaco, eu acho o time do Flamengo muito melhor que o time do Fluminense. Eu não costumo dar opiniões mais fortes aí nos clássicos, mas eu acho que tecnicamente o time do Flamengo é superior e ficaria surpresa se caísse para esse time do Fluminense nesse momento da temporada. Em relação ao Vasco, é um time que tem muitos problemas, né? Como a gente sabe, é um time que está tentando se reforçar, é um time que depende muito do Payet ainda, né? Do desempenho dele no jogo, como foi ontem, né? Acabou salvando ali a paçoca no apagar das luzes aos 48 do segundo tempo. Mas é um time que precisa ganhar do Nova Iguaçu e precisa ser favorito contra o Nova Iguaçu se tiver qualquer pretensão na temporada. E aí, um assunto que a gente já falou aqui anteriormente, é o único campeonato do ano que está acessível ao Vasco. Dificilmente o Vasco, né, até ontem quase caiu na Copa do Brasil, né, contra o Água Santa. E tem poucas chances num campeonato brasileiro, né, num campeonato de tiro longo, é o que está mais próximo. Então, se tem qualquer ambição esse ano, precisa ser favorito contra o Nova Iguaçu, e qualquer resultado que não seja passar é um resultado muito ruim. Não dá para jogar nas costas de um jogo de Copa do Brasil, até porque o jogo só foi tão difícil e só saiu tão esfolado, como você bem colocou, pela sua própria incompetência, né? Então, precisa se recuperar bem e fazer um bom jogo contra o Nova Iguaçu, até porque, né, jogar a cada 3 dias, o futebol brasileiro já está um pouco acostumado, né? Então, vejo o Vasco ainda como favorito e tem que ser favorito. Vou discordar de você, Alícia. Primeiro, deixa eu fazer só uma ratificação rápida. Não foi o Payet que fez o gol de empate, foi o Piton, Lucas Piton. O Payet fez falta do Payet, é verdade. Isso. Foi, tá certo. O Payet, que fez um belíssimo primeiro tempo, morreu no segundo. Talvez até por isso o Água Santa tenha conseguido virar, né? Agora, a minha dúvida, Alícia, quem é o favorito é o seguinte: quem é que vai jogar? É o Vasco do primeiro tempo ou do segundo? Porque o Nova Iguaçu joga muito mais do que o Vasco do segundo tempo. O Nova Iguaçu, inclusive, derrotou o próprio Vasco na Taça Guanabara, meteu 2-0 nele. Eu acho, não estou dizendo que o Vasco não vai se classificar, mas eu queria dizer o seguinte: é um jogo complicadíssimo para o Vasco. O Vasco tem que dar um jeito de sair desse primeiro jogo ileso ou com ferimentos leves. E o segundo jogo mando com o Nova Iguaçu. Eu concordo com você. Eu concordo com você em relação a alguns momentos do Vasco na temporada. É isso, né? O Vasco oscila. Mas, para mim, precisa ser favorito, né? Assim, eu tenho um pouco dessa visão que o time grande que quer ser grande, ele precisa se impor, né? E o Vasco, bem ou mal, tem um elenco ainda melhor que o elenco do Nova Iguaçu. Obviamente que se jogar o que jogou no segundo tempo ontem, estava tomando um pau do Água Santa, né? Que o ano passado deu muito trabalho para muita gente no campeonato paulista, mas que esse ano não vem bem tão bem no campeonato paulista, não faz uma boa temporada, e ontem, né, o Vasco conseguiu superar o Vasco quase ali até o finalzinho num apagão do time carioca. Mas eu entendo que é isso. Não acho que o Vasco vai amassar o Nova Iguaçu nem no primeiro nem no segundo jogo, mas precisa passar se tiver qualquer ambição dessa temporada. Marília, posso fazer uma pergunta? Claro. Então é o seguinte: qual time é melhor? O Água Santa ou o Nova Iguaçu? Na opinião de vocês. Eu acho que o Nova Iguaçu é melhor do que o Água Santa. Eu acho que o Nova Iguaçu é melhor que o Água Santa hoje em dia. Então, se o Nova Iguaçu é melhor que o Água Santa, como o Renato está falando, a dificuldade do Vasco vai ser bem grande. Porque se ele teve dificuldade com o Água Santa em casa, né, jogar com o Nova Iguaçu, se é melhor, vai ter uma dificuldade bem grande. Eu acho que... Posso dar um palpite nessa história também? Claro. Claro, por favor. Então, para mim, a camisa do Vasco é favorita. É só a camisa, eu concordo com você. A camisa é mesmo. Eu acho que o Nova Iguaçu, claro, tem pretensões pequenas no meio da outra semana contra o Internacional, mas o Vasco entra para esse confronto de 2 jogos cansado, mas sabendo que tem a volta. Talvez a volta nem seja no Rio de Janeiro, talvez em Volta Redonda, mas o fato é que o Nova Iguaçu tem que jogar contra o Inter no meio da semana. Então, esse esforço que o Vasco fez antes de começar as semifinais
Ele vai precisar ser dosado nessa primeira partida, talvez sobreviver a primeira partida, ainda que seja diante da sua torcida, de alguma forma, não sobreviver, mas, obviamente, dosar essa energia que ontem faltou lá em São Januário, porque tem a possibilidade da volta. Ontem não tinha, ontem teve que gastar até a última promessa para São Januário e passou. O Vasco passou, está na próxima fase da Copa do Brasil.